Olá, Wendel aqui, mais uma vez, nos estúdios do Instituto WSC para mais um podcast. Hoje, o meu convidado é o Ícaro Gabriel. Tudo bem, Ícaro? Tudo bem. Oi, eu sou o Ícaro. Hoje nós vamos fazer uma entrevista muito importante, principalmente para a minha pessoa. O Ícaro, o Gabriel, ele está dentro do espectro autista e é um rapaz 100% funcional. Óbvio, com as suas limitações do espectro, mas eu achei de muita importância fazer esse podcast hoje. Até porque eu tenho a minha Gabriela, de 10 anos, que também está dentro do espectro autista. O Gabriel, ele é um rapaz de 25 anos e vem se desenvolvendo assim de forma espantosa. Até porque, ele vai relatar depois para a gente aqui, mas teve o seu diagnóstico, tardio, e teve que praticamente, se entender com o espectro quase que sozinho. E agora, de alguns anos depois do diagnóstico, a mãe dele vem trabalhando muito, como é que eu posso dizer assim, firme, atuante, ela participa inclusive das terapias, sim, dos grupos, está sempre de frente. Inclusive, depois a gente até pode convidá-la a participar, Jô, de um podcast conosco aqui. Mas hoje, o nosso grande astro é o Gabriel. Gabriel, fica tranquilo, bate-papo, tá? A ideia do podcast é sempre conversar com os convidados e instruir os nossos telespectadores, os nossos internautas. Gabriel, fala um pouquinho, Gabriel, como é que tem sido, essa luta sua de inclusão, tanto para o trabalho quanto pessoal? Conta um pouquinho da sua vida para a gente. Então, oi. É complicado porque, apesar de ser uma coisa que eu descobri há pouco tempo, faz um ano e pouquinho, menos de 2 anos, uma coisa que sempre existiu em mim, eu não deixei de ser autista ou comecei a ser autista agora, depois do laudo. Então, quando as pessoas fazem essa pergunta assim, é meio ainda difícil de entender, porque pra mim, eu sempre fui assim, Então, eu não sei como comparar com, por exemplo, a sua vida ou a vida de outra pessoa que não tem autismo. Sempre foi a ovelha negra da família, diferentão. Certo. Aí no começo achavam que era a culpa da criação que minha mãe me dava, porque eu sempre fui mais quietinho. Sim, sim. Então, pra mim é a mesma coisa. A luta, a gente dia nasce, e dia a dia. Continua fazendo as coisas, mas em questão de dificulta um pouco depois que você passa da fase da infância para o adulto. Porque quando você é criança e você faz alguma coisa que a outra pessoa julga estranho, todo mundo solta como é criança, vai mudar, vai melhorar, Pirraça, vai aprender. Mimado. Quando crescer passa. Uhum. Então a gente não sente muito aquela pressão de ser diferente, porque a gente é criança. O que piorou pra mim foi exatamente nessa mudança, nessa fase da mudança da infância ali pra adolescência e jovem adulto. Porque começa aquela pressão de... não só de pensar no seu futuro acadêmico e trabalho, porque isso pra mim sempre foi de boa, eu sempre gostei de estudar essas coisas, mas na questão social, porque ali começa aquela cobrança de tem namoradinho, Uhum. Por que você não conversa com as pessoas, o seu círculo de amizade. Minha mãe nunca teve problema comigo, por exemplo, em questão de querer sair. Até hoje ela faz exatamente o contrário, quer que eu saia. Uhum. E a cobrança da gente quando passa por essa fase de sociabilidade passa a ser maior. E aí que foi o meu problema. Porque eu estudei os 9 anos no ensino fundamental em uma escola, Uhum. E daí eu tive que mudar para o ensino médio em outra. E na outra escola eu não conhecia ninguém, eu não conhecia o lugar, eu não conhecia os professores, não conhecia o ritmo.
Até o badalar do sino para ir pro recreio ser diferente me assustava, porque tudo era desconhecido. Claro. E foi aí que começou as coisas desandarem, porque a pressão começou a ficar maior. E é nessa parte que eu tô agora tendo que lidar com essas dificuldades de ter uma pressão adulta em cima, sabe? Porque pra mim parece que essa pressão veio do dia pra noite. Eu não sinto que veio de forma gradual. Eu não sei muito porquê. Mas eu acho que quando a gente é criança é mais fácil lidar com esses tipos de coisa. Entendi. Gabriel, quero frisar aqui novamente, muito obrigado, tá, por você vir aqui bater esse papo. Saiba que vai ser, e assim que o podcast espalhar aí por Itaperuna e Rio e Brasil, porque a gente já tem vários comentários já fora de Itaperuna, você vai estar se mostrando para outras, vou chamar de crianças, né? Porque eu, quando entendi um pouco do autismo, eu já encontrei minha menina com 2 anos de idade, foi quando a gente conseguiu próximo ao diagnóstico, né? Porque ainda não fecha tão cedo e tal, mas nós já tínhamos mais informações. Você, né, é o precursor aí, vamos dizer assim, do espectro, mesmo tendo o diagnóstico agora, como você mesmo falou. Você não é autista de 1 ano, 2 anos agora, você sempre foi, né? Desde Sim. que você se entende como gente, igual a minha avó fala, né? Você já sempre foi autista, tanto é que você disse, né, que seus parentes identificavam, né, uma diferença, como eu identifiquei com a minha filha também na época, mas como a gente ainda não tinha muita informação, então esse bate-papo nosso aqui, tá, é de extrema importância para os pais que vão estar nos assistindo. Te garanto que esse diálogo vai estar estimulando outras crianças, eu vou chamar sempre de criança, né? Porque... mas não sempre criança, porque o próprio adulto pode estar assistindo e às vezes perceber que ele tem alguns aspectos. Exatamente. E ajudar essa... Sabe por quê? Eu participo ainda de alguns tratamentos com a minha menina. E um episódio que ficou muito marcante para mim foi uma mãe, uma criança mais nova, um autista bem mais novo, né? Uns 3 anos ou 4, mais novo que a minha filha, um menino, e ela falou assim, você conhece algum? Olha só que legal, a importância sua aqui hoje, tá? Wendel, você, chama o Wendel, que eu não conheci, o paizinho e tal, você conhece algum autista mais velho? Porque a gente fica sem saber o futuro dos nossos filhos. Como você falou, quando você já pegou a idade, né, pré-adolescente, adolescente e adulto, pensou no seu futuro, a parte acadêmica, quando você foi falando, foi passando um filme na minha cabeça. E eu lembrei dela, olha, eu falei com ela, a minha menina tem 10 anos. Aí ela já se inspirou um pouco a mais, porque o filho dela era um pouco mais novo. Então, assim, você se mostrando, se apresentando hoje aqui, eu tenho certeza que, como você falou, outras pessoas adultas vão entender, melhor sobre o autismo, outros pais vão perceber, né, que a gente pode sim fazer com que as nossas crianças, os nossos adolescentes tenham uma convivência social, como você está falando, e vai relatar que eu já sei, né, de boa parte dos seus trabalhos, né, da sua questão acadêmica. Isso aqui é um divisor de águas, tá? Esse programa hoje, igual você falou aqui nos bastidores, né? Eu sempre comento no podcast e falo que sempre tem bastidores antes, que você comentou, né, que para você estar aqui hoje, entre aspas, não é que venha a ser um sacrifício, mas você teve que reunir energia, foi mais ou menos esse exemplo que você deu, né? Para conseguir se concentrar aqui, você já aprendeu, você já treinou, você já se condicionou a isso. É menos questão de treinar e mais questão de uma carga de bateria. Uhum. É como se cada pessoa tivesse essa carga social. Certo. Só que a pessoa que ela é autista, ela tem essa bateria só que viciada. A carga acaba muito rápido. Pois é. Entendi. E quando ela chega no final, ela pode ocasionar as crises, né? E isso para as pessoas que são não verbais. Porque tem pessoas, igual você falou, que a sua menina, ela conversa, ela verbaliza muito. Sim, verbaliza. Às vezes ela é um tipo de autista que não sente tanta dificuldade na socialização. Uhum.
Mas, por exemplo, no meu caso, se fosse para eu sobreviver, por exemplo, se me falasse para mim, como é que seria o mundo ideal? Um mundo onde a gente tivesse e entendesse que outros tipos de comunicações, não só a verbal, existem. Porque a gente sim vive num mundo verbal, que a gente tem que se comunicar falando. Mas existem outros tipos de comunicações. Aposto com você que um dia sua filha já pegou e apontou para uma coisa e você entendeu que ela queria chamar sua atenção para aquela coisa. No iniciozinho, começou a ser verbal, as primeiras palavras, depois de 5 anos de idade. Então, até então foi só comunicação de tato, de olhar. Mas é por isso que, e às vezes, eu fico um pouco triste. Porque mas vamos colocar no lugar de adulto. Certo. Nós, como adultos, não devemos forçar essa verbalização acontecer. Porque você não sabe se a criança está sentindo dor, igual, por exemplo, na minha experiência, eu sinto. Então, você pode estar causando um trauma maior na criança que vai fortalecer aquela ideia negativa de que socializar dói. Entendi, aí olha só que importante. E eu digo pra você que até hoje eu tenho essa dificuldade de entender que socializar pode não doer. Por exemplo, eu falei que eu tô fazendo uso de certos medicamentos que fazem com que eu não sinta tanto a dor. Mas ela ainda existe. Exato, a dor continua aí, né? Sim, só que agora ela demora um pouco mais de tempo pra ela aparecer. Então eu fico muito triste de por que a gente não incentiva que as pessoas que são mais verbais aprendam outras comunicações. A gente tem a escrita, a gente tem o desenho. O desenho é um tipo de comunicação não verbal. Tanto você fazer o desenho como o desenho animado. Certo. E porque a gente sempre fica focando naquela tecla de tem que falar. Porque a gente se comunica assim. Mas por que tem que ser só assim? Por que a gente não fala assim? Não, vamos aprender outro jeito. Eu tive crianças que eu dava aulinha de desenho, que eu dava para os autistas, e tinha crianças que não falavam. Mas eu conseguia entender porque eles me mostravam o que eles queriam de outra forma. Eles desenhavam o que eles gostavam. Eu não precisava forçar aquela criança, fala isso aqui que eu só vou entender se você falar. Porque o mundo, na realidade, ele também não é só verbal. Então, é uma coisa que eu queria reforçar, que a gente não tem que verbalizar todo mundo. O autista ser não verbal não é ruim, sabe? Ele se comunicar de outro jeito é diferente, claro, mas as outras pessoas que estão de fora podiam aprender um pouco como verbalizar com ele, né? Entendi. Aproveitando, Gabriel, você falou sobre a questão dos alunos que você ministrou o curso lá, que acompanhou, foi tutor, né? Cacita? No Cacita, sim. De atendimento aos autistas aqui de Itaperuna. De Itaperuna. É um atendimento público que acontece aqui na prefeitura, isso, né? Sim. E aí você ficou um período lá trabalhando como tutor nessa parte de desenho. E como é que foi isso para você? Como é que foi assim a entrada, né? Assim, como autista, o que você se sentiu? Como você sentiu ter que ir trabalhar? Deve ter, né, horários, né? Eu sei que a minha menina, né, como a grande maioria, os autistas são bons em rotinas, né? Criou a rotina para ele, beleza. Sim. Como é que foi essa rotina de trabalho? Primeiro foi uma mudança muito grande, né? Porque eu tive que... esses horários não eram horários que eu usava para sair de casa. Então eu tive que primeiro sair de casa. Mas peraí, vamos lá. Deixa eu até botar aqui. Opa. Cadê eu? Volta eu aqui. Sumi. Aê, voltei. Peraí. Aí então, antes desse período de ir para o trabalho, você ainda tinha dificuldade para sair? Ou você quase não saía? Ainda não saio. Ainda não sai? Não, eu odeio sair de casa. Então você veio pra cá aqui, foi tipo assim... E eu ainda... Quebra de rotina total, né? Total. E ainda mais porque eu tô conversando bastante, né? Não é comum. Você quer dar uma paradinha? Não. Tá bom? A conversa tá boa? Tipo assim, mais fácil que a gente, em vez de fazer com band-aid assim devagarzinho, de uma vez que puxa, é uma dor só, né? Porque também é importante, né? Conversar. Isso. Mas aí volta lá. Então, hoje você ainda não tem essa facilidade de sair da casa, certo?
Sim, também me falta interesse. Falta. Porque se a gente for conversar, a gente tem tudo dentro de casa, né? Não, sim, eu concordo contigo. Eu também estou chegando numa fase, mas eu não sei, eu acho que eu estou quase entrando no espectro autista. Eu chego no final de semana... Mas você sabe que é hereditário? É? Se a Não, sua mas o menina meu tá é sendo autista- hereditário ao contrário. Porque Não, agora que eu tô me sentindo... Eu fico quietinho em casa, eu fico, Jesus, pra que eu vou sair de casa? Tá tão bom aqui em casa. Mas às vezes a sua menina puxou algo que veio de você. Pode ser. Porque o aspecto autista, ele vem do gênio dos pais. Aham. Meu pai provavelmente é, e meu avô também. A sua mãe não, né? Salvou a mãe, né? A minha mãe, ela pode ser também, não vou dizer não, porque ela é... O autismo, ele é diferente em pessoas que são XY e XX. Aham. Porque meninas, entre aspas, elas desenvolvem o autismo de forma diferente. Diferenciado, Porque verdade. elas são melhores no masking. No? Masking. O que é masking? Ajuda Masking aí. é aquele... a habilidade de você fingir a normalidade. Ah, sim. Entendi. Por As exemplo, meninas têm isso com mais facilidade, é isso? Ou não mais facilidade. Elas conseguem desenvolver de um jeito melhor. Só me repete. Masking? É Tá. máscara em inglês. Tá, aham. Porque, por exemplo, olhar nos olhos. Essa é uma coisa que, por exemplo, agora eu faço muito. Porque Eu tô forçando isso você desde a hora que você chegou. Mas porque eu... Agora que ele tá olhando. No início aqui, nos bastidores, ele quase não olhou. Porque agora eu tô no meu masking. Entendi. É a minha persona de... Eu tô falando logo, se essa persona fala, ela também olha nos olhos. Entendi. Então, por exemplo, a minha bateria, ela já vai diminuindo. Daqui a pouco você vai ver que eu começo já... Entendi. Não, Olhar mas fica à pra vontade. cara. Pode olhar, pode regular, fica Mas é porque é tranquilo. uma coisa que ela é criada de acordo com o tempo. Uhum. Então isso eu tive que aprender com trancos e barrancos da vida. Entendi. Porque meu pai, por exemplo, brigava comigo, por que você não olha no olho? Não quer olhar no olho, olha Foto. na A Gabi também tem dificuldade. Foto, pra ficar focada. A foto a gente já sabe. Você quer saber uma coisa Nem que luta fazia mais. muito e brigava muito, que agora eu percebo em retrospecto que é do autismo? Quando a minha mãe falava assim, sorri, faz assim, ó. Aí ela falava, para com esse sorriso torto, menino. A minha Gabi também, ela tem... Sorri, Gabi, ela fazia... Por quê? Porque não é tão natural. Tipo assim, tá bom assim, pai? Mais ou menos. Tá bom assim, ela... Aí toda vez que eu falo sorrir naquele período, ela consegue lembrar, ela faz o mesmo tamanho de sorriso sempre. É porque é uma parte do masking, isso é masking. Uhum. Ela tá aprendendo o que você quer dizer com sorrir. É igual essa questão de como você fala, de socialização, né? De interagir verbalmente com outras pessoas. Ela, né, como todo, ou a grande maioria, né, dos autistas, né, ela é muito literal e verdadeira. Nossa, eu já passei muitos problemas com ela de verdade, sincericida, né? Sabe? Tipo isso. A minha mãe também. Mas, pai, se o rapaz é assim, por que eu não posso falar que ele é assim? Aí como é que eu explico para uma criança, né, que... Ah, filha, mas eu não falei a verdade, pai. Falou, filha. Então não é para falar mais a verdade, pai? É, filha. Mas então, pai, ai, Jesus. Exatamente, né? isso que eu te falo da diferença enquanto é criança e quando a gente cresce. Porque quando a gente cresce, a gente é esperado a mentir essas mentirinhas desse jeito. E eu não consigo até hoje. Eu prefiro omitir, eu deixo de falar, não, vamos mudar de assunto. Não. Porque eu não me sinto bem em mentir. Aham. Não é uma coisa que eu não sei porque há necessidade de mentir. Sim. Então eu também passo por isso até hoje, mas... É igual aquela história do bom dia, boa tarde, como você está. Isso é uma regra que eu não entendo. Aí... ué. Não, por que em uma hora específica do dia você tem que falar tal palavra? Aham. Então, tipo, se eu virar pra você e falar agora, todo dia às 2h30 você tem que falar abacate quando você vê alguém. Faz sentido? Não. É exatamente assim que eu penso. Mas é o bom dia, boa tarde, e como é que você está? É a mesma coisa. Fala, pai, mas eu não quero saber como é que ele está. Exatamente. Porque eu tenho que perguntar como é que ele está, né? E isso é o que você vem falando. São coisas, são rotinas que não são fáceis
né, de ser entendidas pelos autistas, porque realmente não tem lógica alguma, igual o abacate 2 horas da tarde. E aí fica realmente difícil. E não só isso, você tem que lembrar de todas elas. Por exemplo, eu tenho que lembrar que eu tenho que bater na porta antes de entrar. Mas nem sempre eu tenho que bater na porta antes de entrar. Se a sala é minha, eu não tenho que bater na porta. Então tem muita regrinha, se eu não tiver ninguém na sala, eu não preciso bater na porta. Mas como é que eu vou saber se tem alguém na sala se eu não bater na porta? É verdade. Então, e você só vai saber se entrar sem bater. E aí você vai ter que bater sempre. Exatamente. Então. Se eu bater sempre, a pessoa pode responder rápido e eu saber que ela tá lá, ou ela pode demorar. E às vezes ela demora, eu acho que não tá lá e eu abro a porta. E tem alguém. E tem alguém lá. Verdade. Muito complexo. Isso só é bater na porta. A gente tem várias coisas verbais também, por exemplo. Se você não me fala que você tá triste, eu não vou saber que você tá triste. Porque eu tenho dificuldade em entender os meus sentimentos, até os meus sentimentos, por causa da lexicemia. Mas os seus também. Você pode estar chorando, mas você pode estar chorando de alegria. Você pode estar chorando de raiva. Tem gente que chora de raiva. Então, se as pessoas não forem diretas comigo falando, olha, eu fiquei triste com você porque você fez isso, isso e isso. Eu não vou saber. Eu vou continuar fazendo, porque eu não sei. Então, isso é uma das coisas também que acaba me retraindo muito, porque eu não quero machucar ninguém. Entendi. Às vezes quando eu falo as coisas e é muito sincero, eu não faço porque, eu quero te magoar, ou eu quero ser rude com você. É só porque pra mim aquilo é a verdade e é a sinceridade, sabe? E se é verdade, por que não falar, né? Sim, e, por exemplo, se eu falo alguma coisa e te machuca, a gente é esperado a saber que machuca, sem as outras pessoas falarem. Como é que isso acontece? Pra mim, pessoas que não são autistas, que são alísticas, né? Elas têm um poder mental. Você olha assim pra cara da pessoa e aí você sabe que eu te machuquei. Aí tem alguma conversa entre uma mente e outra que não acontece com a minha. Mas isso como é que eu vou falar assim? Acontece muito. Eu convivo, né, com a minha menina e aí eu entendo o que você está falando, vejo a sua indignação, né, vamos dizer assim, e percebo isso nela também. Pena que as outras pessoas não têm, né, a grande maioria, não vão ter o prazer, né, ou a bênção de ter que conviver, ou ter um filho, ou ter alguém próximo com esse espectro. Porque eu digo para todo mundo que a minha vida ela foi definida antes e depois da Gabriela. Eu era um cara que precisava tudo a todo momento, tudo tinha que ter uma certa organização. Eu achava que todo mundo, se eu apertasse, ele tinha que render igual, né? Ogro mesmo, entendeu? Eu tive uma formação né, de pais com pouca informação, né? Pessoas com pouco estudo. Meu pai veio da roça, minha mãe também. Então, assim, acho que tudo ali apertando. Como é que é carro apertado que canta? E na verdade não é assim. Como você falou logo no início, não é que todo mundo tem que falar, não é todo mundo tem que falar muito, não é todo mundo que tem que entender rápido, não é todo mundo tem que ouvir na hora. Cada um tem seu tempo. E isso eu aprendi muito com a minha menina, entendeu? E os colegas dela e outras crianças, e agora com você. Tá sendo tá sendo um prazerzão assim conversar contigo. Vou te falar que tem me tirado algumas dúvidas e um peso muito grande das minhas costas de pensar assim, eu quero que a minha filha seja igual a você, cara, que ela evolua como você vem evoluindo. Você pode achar que o que você está fazendo não é a contento, mas eu acho que todos os pais, né, parentes de autistas, gostariam que os filhos, né, os netos, aquela criança, né, aquele adolescente do espectro desenvolva igual você. Eu acredito que muitas pessoas vão estar até olhando o podcast e vão até duvidar do seu autismo. Isso acontece no dia a dia, um dos problemas, aliás. Porque a gente tem aquela imagem de como o autista é, né? E isso é uma coisa flutuante. Por isso o aspecto autista. Porque uma pessoa que ela tá num nível de apoio mais baixo, ela pode ir para um nível de apoio mais alto decorrente a trauma, a estresse, a não ter terapias. Então, por exemplo, você vê e fala assim, a pessoa tá conversando, ela tá feliz, tá parada, não tá fazendo o movimento repetitivo, não é autista. Só que hoje
preparei pra fazer isso, eu tô usando o meu masking, eu tô no dia em que eu passei a semana inteira não indo a momentos que seriam estressantes. Então, por exemplo, eu agora nesse momento tô de um jeito, mas o meu autismo ele pode vir, por exemplo, tem dias que eu fico totalmente mudo, porque eu sinto tanta dor que eu não consigo falar. Certo. Então, é tirar essa imagem de que todo autista vai ser igual. Todo autista é menino, branco, que tem aqueles movimentos estereótipos, gosta de só de uma coisa. Que existe dinossauro ou carrinhos, né? Exatamente. Ele gosta muito de dinossauro, mas ele gosta muito de carrinhos. Outra coisa, por exemplo, eu tenho altas habilidades. É outro tipo de imagem que a gente tem. Altas habilidades, vai gostar de matemática, vai gostar de lógica. Eu gosto de arte, eu gosto de música. Então... E também, toda vez que eu falo assim, eu tenho altas habilidades, eu tenho superdotação, a primeira coisa sempre que vem à cabeça, né, aquela pessoa super acadêmica. Sim. E eu nunca nem frequentei. Todo nerdzinho. Pois é, algumas coisas batem, não vou mentir, eu gosto muito de estudar. Mas, por exemplo, eu sou horrível em matemática. Nossa, se falar que 2 mais 2 é 5 com uma certeza muito grande... Eu vou te convencer. Exatamente. Então, o preconceito atrapalha muito nessa parte, porque a gente espera ver alguma coisa naquela pessoa. E quando a gente não vê, a nossa reação é negar, com raiva. Você não é autista. Olha como é que você fala, você nem parece autista. Acho que essa é uma das frases que eu mais ouço. A minha menina tem escutado muito isso, poxa, mas a Gabi nem parece autista. Falei, quase que eu falei palavrão de novo. Eu falo, poxa vida, mas você não tem noção de como, né, eu e a mãe dela, hoje nós somos separados, mas a mãe dela, né, é uma pessoa assim, extremamente cuidadosa, zelosa com ela, na alimentação, ela faz dieta de glúten, de lactose e outras séries, então ela luta até hoje, vai fazer biomassa de banana, coxinha de massa de não sei o que, com não sei o que, por conta da farinha. Então assim, a mãe dela é até hoje muito, muito, muito zelosa com ela. Eu já sou um pouco mais largado, quero levar ela para meter o pé no chão, lama, vamos sujar, para também ter os dois lados, que se ficar com muito cuidado também, né? Igual você falou, você foi diagnosticado tardiamente, né? Vamos dizer assim. E aí você foi criado como uma criança típica, óbvio, com as dores, como você falou, com as suas limitações, e você lutando sozinho. Você não tinha essa compreensão no início, né? As pessoas não tinham com você, quer dizer, né? No início. Mas você lutou. Eu também não tinha, né? Porque eu não sabia o que era. Sim, exatamente. Pra mim, na minha cabeça, eu só tava errado mesmo. Você se achava muito diferente? Como é que era você, assim, vai olhar, porra, meu primo ou minha prima faz, sei lá, mas judô, não sei de onde, eu quero ficar em casa vendo desenho. Pô. Não por causa disso. Eu acho que sempre foi no aspecto da sociabilidade. Porque todo mundo tava interesse em namoro, ou em arrumar amizade, ou fazer aqueles grupinhos que a gente tem na escola, né? E eu era criança e ficava no interesse sentado lendo. Mas só que eu não tinha esse pensamento de eu sou diferente, porque eu não observava, eu acho, quando eu era criança. Entendi. Isso começou mais na parte da adolescência mesmo. Quando criança, eu só era criança. Eu não tinha mais fácil, como você falou, criança é mais fácil. Eu não tinha o entendimento de que eu tinha um padrão a seguir. Entendi. Eu só gostava de livro, eu só gostava de ficar quieto no meu canto. Quando, por exemplo, tinha muita dificuldade, porque quando eu era criança eu tinha mania de corrigir professor. Você corrigiu? Então existiam dois professores, ou aquele que me amava muito, ou aquele que me odiava. Mas isso acontece com as outras crianças também. Só que eu passava, por exemplo, eu já passei castigo de ficar virado de frente pra parede, porque eu não conseguia responder uma pergunta. Que igual eu te falei de matemática. Sim. Eu lembro até hoje da pergunta. A professora me perguntou se eu pego uma laranja e eu corto ela no meio, quantas laranjas eu tenho? Você continua tendo uma laranja só, partida em 2 metades. Só que eu não consegui entender que ela estava querendo perguntar sobre as metades. Na minha cabeça ela estava perguntando quantas laranjas elas continuavam sendo uma laranja só. Sim. Só que cortado ao meio. Só que como eu era muito inteligente em umas partes, em outras eu
Literal, é aquela questão de ser literal. Mas até a mãe antes de negociar, hoje ela não é assim, mas antes de saber das coisas, ela fala assim, meu filho, você é tão inteligente pra uma coisa e tão burrinho pra outra. Ah, eu vi isso muito da minha mãe também. Pois é, então. Mas era uma coisa que, tipo, eles achavam que eu tava fazendo mas isso aí não é só da característica de vocês autistas, não. Nós tipos também nós sofremos bastante também, velho. Sim, mas aí no meio de vocês também tem vários autistas que nem sabem por que isso acontece. Sim, exatamente. E também porque... Eu esqueci a linha de pensamento. Você tava falando do castigo da professora da laranja sim. no meio. Aí nisso eu ficava retrucando os professores, porque eu ficava entediado nas aulas. E eu não sabia por que também. Eu fui descobrir as altas habilidades agora faz 2 meses. Faz pouquíssimo tempo também que eu consegui esse laudo. E eu agora fico pensando, é por causa disso, disso. Aí eu sofria de... A professora me colocava de costas pra parede, me colocava de frente pra sala inteira, porque eu fazia tal coisa, daquele jeito. Mas eu não entendia, pra mim isso acontecia com todo mundo, igual você falou. A minha mãe mesmo falava isso, contava, ela falava, isso acontece com todo mundo. Eu ficava, show, então a vida é assim. Tô na normalidade, tô exatamente. dentro do normal. Foi só no crescimento, na chegada da adolescência, que eu comecei a observar, tipo, mas o interesse é diferente, eu tenho interesse em aprender inglês e estudar alguma coisa e as outras pessoas têm interesse em namorar e beijar na boca e... Sim. Então não batia. Eu ficava assim, o que tá acontecendo? Não é possível. E foi nessa época que eu comecei a ter fobia de entrar dentro da sala de aula. Eu já sofria bullying desde pequeno. Aí é complicado. E aí só foram notar porque as minhas notas caíram. Eu tinha notas de base de 90 a 100 sempre. E aí, como eu te falei, mudei de escola, eu não conseguia entrar na sala de aula. E como meu pai também ele não terminou o ensino médio, ele falou assim, se você não quiser, você não precisa terminar. Mas na minha cabeça não tinha essa opção. Eu tinha que terminar o ensino médio. Então, eu passei na faculdade com 16, eu não pude ir. Porque os professores julgaram que eu não era emocionalmente maduro. Então era sempre em uma parte muito alto e outra parte muito baixo. E essa descompensação acontece até hoje, porque em algumas coisas eu entendo muito e eu consigo entender e ter pensamento lógico daquilo e eu não entendo porque eu tenho que dar bom dia. Entendi. Então se eu não... Mas tem dia que eu também não tenho vontade de dar bom dia. Eu chego no trabalho, já chego a ser automático. Eu tô também, tem dia que eu entro no meu modo mask. Agora eu vou ficar nojento. Eu entro lá no meu modo mask, eu chego, bom dia. E eu quase que sai outro palavrão. Eu fulo da vida, aí eu vou pra minha sala já chateado. Hoje, por exemplo, cheio de coisa pra fazer, ainda tive que um por um na mesa. Isso não acaba a sua energia? Ai, cara, eu já cheguei já assim. Oi, bom dia, fulano. Outro bom dia, fulano. Oi, bom dia. Aí eu sentei, né? Pô, levei tipo meia hora pra chegar até minha mesa, pra começar a trabalhar. Tem dia que eu tô legal pra dar bom dia. Né, Jô? Mas tem dia que eu não tô legal pra dar bom dia. Deixa eu quieto, pô. Imagina se em cada bom dia você sentisse dor. Não, eu não sinto. Eu fico assim chateado, que sabe... Agora que você falou do lance da energia, realmente a gente vai, tipo, tem que gastar meu tempo, minha força, minha energia pra isso. Deixa eu canalizar pra outra Exatamente. coisa. Ih, cara, eu vou ter que fazer eu acho que eu tô entrando no espectro autista. Você é pai, mas existem... Meu Deus. Existem... Como é que fala? Não, estudos, pesquisas. Não, você pode ter algumas coisas que aparentam do autismo, por exemplo. A minha mãe, por exemplo, às vezes tem essa... Às vezes até a própria convivência. Mas é porque, por ser hereditário, às vezes você tem alguma coisa assim. Por isso, por ser tua filha. Tem vários pais que descobrem o próprio autismo quando os filhos são diagnosticados. Isso acontece muito. A gente começa a ver mais coisas. Eu mudei muito. Por exemplo, vida social. Logo no início, quando você comentou aí, que a gente descobriu e tal, eu vi que ela não se sentia bem em aniversário de criança. A gente era convidado para eu levá-la. E ela não podia comer, tipo, né? A gente começou a fazer a tal da dieta, não pode pão, não pode bolo. E ela gosta de bolo de chocolate até hoje, a gente tem que arrumar um bolo específico. Aí eu tinha que levar. Aí quando a gente evoluiu um pouco no conhecimento, aí nós começamos a levá-la. Mas nós ficamos, sei lá, uns 3 anos sem ir em lugar nenhum, só
em casas de pessoas mais próximas. Aí a minha ex-esposa na época até levava comida, pipoca, que era massagem, fazia em qualquer lugar e podia comer e tal. E nós levávamos o nosso próprio lanche. Então nós criamos uma rotina para sair. Aí você falou, para sair a gente tinha que explicar para ela para onde nós estávamos indo, na casa de quem. Se pudesse mostrar foto da tia, da avó. Mas é porque não ter isso gera muita ansiedade. Né? Não saber, não ter pra controle. Pra onde vai, como é que vai ser a rotina. Isso, porque ela vai sair do que ela conhece. Não saber o que você está fazendo é aterrorizante. Então é legal fazer todo esse processo, explicar para onde que vai. Com o maior tempo antes possível. Se possível, ela ir no lugar que ela já vai um tempo antes. Por exemplo, a festa vai ser numa lanchonete. Antes da bagunça e tal, né? Porque aí ela vai saber como é a textura da cadeira. Sim. Como é a textura da mesa. Esse tipo de coisa deixa a gente um pouco mais calmo. Porque, por exemplo, eu trouxe aqui hoje porque eu já me... A coruja. Isso é coruja. Não, é a preguiça. Nós já discutimos nos bastidores. É preguiça. Eu falei que era um pinto. Preguiça. Não, pinto que eu digo pintinho, a ave. Aí com o olhinho, depois eu olhei esse olho maior, é uma coruja. Mas olha a mãozinha aqui segurando, que nem preguiça segura. Também. Você então, tá quase me contando, mas esse rosto é de ave. Ou é coruja, ou é pintinho, ou é um gavião. Isso não é um bico, isso é um nariz. Nós levamos uns 20 minutos de discussão aqui. Depois que acabar o podcast, nós vamos fazer uma votação se é coruja, se é pinto ou se é preguiça. Isso. Mas vamos lá. É um objeto que te deixa tranquilo. Mas, por exemplo, esse objeto chegou hoje. Ah. Só que eu falei assim, a mãe falou assim, ah não, quando a gente for lá, a gente passa e pega. Aham. Aí você te ajudou? Não, e eu peguei antes, porque eu pedi ela pra pegar antes, porque era uma coisa que eu queria eu queria assimilar e me familiarizar com ele. Mostra pra aquela câmera ali, aqui, essa daqui, ó, essa câmera. Isso. Aqui, ó, pequena, menor. Olha lá, ó. Eu acho que é coruja. Deixa eu colocar. É coruja. Olha aí, gente. Não. Aqui, ó, mostra aí. Isso, olha lá, ó. Não é coruja. Olha a mãozinha segurando. Tá, nós vamos entrar em discussão aí. O pessoal depois aí, coloca nos comentários pra mim aqui, vamos fazer coloca nos comentários vai colocar nos comentários do podcast se acha que é coruja ou se acha que é... Preguiça. Mas não vai dar, porque eles vão ficar com preguiça de comentar. Não, o pessoal vai comentar. Vai. Se não comentar, eu vou ficar chateado. Mas aí você pegou o objeto, seria como se fosse um regulador para você, é isso? Sim, porque, por exemplo, é algo familiar no meio de tudo isso estranho. Que não é familiar para mim. Uhum. Então, tipo, sempre ter alguma coisa que é familiar, pode parecer bobeira, mas, por exemplo, se eu perder isso aqui, eu vou chorar muito. Entendi. Mas chora mesmo? Chorar mesmo? Ou chora assim, no maneira de falar que é chorar? Berreiro mesmo. É? Sim. Ei, que luta, hein, mãe? Porque dói. Dói fisicamente. Eu não digo dói tipo, é uma dor emocional. Me dói. Dor física? Sim. Do mesmo jeito que eu tinha com conversar, eu tenho um apego a algumas coisas que, se, por exemplo, eu durmo com um bichinho de pelúcia. Nossa, agora todo mundo... Eu durmo com Brasil todo sabendo agora, bichinho de pelúcia. Pois é, eu durmo com bichinho de pelúcia. É grande ou pequeno? Que bicho que é? Preguiça também? Não, é um bichinho que não parece um bicho normal, ele parece um alienzinho. Meu Deus! Ele é verde, tem uns nariz laranja. É isso que eu ia falar. E a dona tá trazendo aqui no meu ponto ali. Fala, voz da consciência. Fala, que bicho que é? Ela não sabe que bicho que ela tá rindo, não adianta. Perdeu a voz também, eu durmo com ele porque ele tem uma textura que eu gosto muito. Só que eu não consigo dormir sem ele, por exemplo. Nossa, a Gabi tem também uns bichinhos lá que já tá ficando sujo. Aí... Me pergunta quando ele foi lavar. Da minha menina também, eu fico pensando, diga esse bicho apodrecer na mão dela, não vão achar outro como. Tá vendo? E não adianta, se você pegar outro, ela vai saber. Você só fica com aquele bicho. Exatamente, é isso que eu te falo. É um apego emocional muito grande a algumas coisas que realmente dá dor física. Às vezes a pessoa fala assim, mas que bobeira. Não é bobeira de quando você perde alguma coisa. É uma dor de perder alguém, como se fosse um amigo. Eu aproveitando o que você falou da preguiça, para você se apegar à preguiça, quando a minha menina ainda, no iniciozinho,
ela tinha, eu acredito que dores físicas, ela tinha crises mesmo, ela mordia a gente, aí com medo dela rolar, bater no chão, que a gente, né, entre pirraça e crise, a gente não sabia, eu abraçava e ela, né, chegava a morder mesmo, de ficar tudo roxo e tal, óbvio que eu sabia que não era, ela não estava fazendo aquilo, né, por maldade ou por raiva, era uma maneira dela expressar a dor que ela estava tendo. Às vezes não só expressar a dor, mas uma forma de... aliviar... Porque eu sabe quando você tá muito isso. ansioso e você rói a unha e se alivia? Isso. É isso. Eu imaginei isso também na época. E aí, nesse período, ela tinha muita crise. E à noite era assustador. Ela se batia, se debatia à noite. E eu, na época, uma terapeuta, agora eu não me recordo, passaram por tantas, né? Não sei se isso aconteceu com você, eu queria até aproveitar e te perguntar isso também. A gente conseguiu umas bonecas. Eu não sei como é que era o nome daquilo, mas não tem essas bonecas de porta, que bota saco de areia para prender porta? E ela era uma boneca comprida, não sei se eram os braços e as pernas eram cheios de areia. E a gente colocava sobre ela para ela não se sentir solta. Descompressão, esse é o nome. Descompressão? A descompressão é quando você tá passando uma crise. Cara, era e você muito sente louco aquilo. que o seu corpo, ele tá saindo. A gente sente o corpo grande, pequeno. Isso. Então a gente precisa de um peso em cima, porque você sente mais Então realmente é real isso, né? Existe cobertas de descompressão. Que elas têm peso. E tal. Sim. A gente usava essas bonecas você assim. Você sabe o que é ótimo pra isso? Cachorro. Deitar em cima? Cachorro ela de gosta apoio. de gato. A minha menina ama gato. Exato. Gato. Bichos ajudam. O meu cachorro ajuda exatamente desse jeito. Ele ajuda, ele vem. Ele sabe, antes de mim, que eu vou ter uma crise. Não sei como. Acho que pelo cheiro, alguma coisa do tipo. E ele vem pra perto de mim e deita. Então o peso... dele em cima de você... É o peso, o calor. Eu sinto que eu tô seguro. É mais calmo, me acalma. É isso que eu falo muito, que às vezes... Tem muitas coisas que a gente fala, mas tá se batendo, tá fazendo as coisas e acha que é bobeira, né? Mas as terapeutas falam comigo assim, porque você é alguém que tem um autismo e consegue explicar o que tá acontecendo. E muitas dessas coisas a gente realmente sente dor. E às vezes não é coisa que o remédio vai ajudar. Entendi. Então, chega num nível que nem o medicamento alivia. Pois né? isso não tem uma cura, não tem um remédio que vai fazer eu parar de sentir dor quando eu falo. Eu vou ter que lidar com isso. Atrás aqui na minha cabeça eu já sinto que eu vou ter dor de cabeça. Entendi. Porque eu já passo por isso muitas vezes. Então, tipo, eu sei que eu tenho que lidar com isso durante esse tempo e eu vou chegar em casa e eu vou apagar. Eu vou dormir, se possível. Eu vou ouvir alguma coisa que eu gosto. O silêncio nesse caso te ajuda, muito. Se eu chegar em casa agora e tiver a minha mãe resolver que ela quer conversar... Aí ela quase não conversa, né? Exatamente. Mas é isso que causa muito atrito. Porque, por exemplo, aí eu começo a entrar no modo de que eu fico raivoso. Entendi. Porque eu não consigo expressar o que eu tô sentindo. Aí eu começo assim, mãe, me larga. Tá. Aí eu começo a fazer assim. Às vezes por isso tem muito estereótipo de autista que bate. Ou que faz um tipo de coisa. É exatamente por causa disso. Porque não consegue expressar o que tá sentindo, ou não entende. E aí entra nesse modo que é mais raivoso. Por exemplo, ela te mordeu. Por exemplo, ela queria que você talvez quisesse que você apertasse ela mais por causa da descompressão. Não, isso acontecia muito, eu apertava muito, e aí ela começava a se aliviar a partir dessa pressão. Era o jeito dela, às vezes, de morder. Pressava de estalar a coluna dela e ela começava a ficar mais molinha. Exatamente, mas é porque a nossa comunicação, falo por mim, né? Às vezes tem gente que é mais verbal, é de outro jeito. Então o meu jeito era, por exemplo, fazer com que a mãe ficasse com raiva de mim, ela não falaria comigo. Ela não falar comigo, eu tô menos de boa. dor, é mais tranquilo. Exatamente. Mas agora, depois de psicólogo Renato, mandar um beijo pra ele, que né, me ajudou muito. Manda um abraço. Renato. Não, é se eu mandar um beijo pra eu vou ter que mandar pra todo mundo. Não, então não. Beijo pro Renato. Senão daqui a pouco eu falar assim, eu tenho que mandar beijo pro Guilherme também, beijo pra minha mãe. O Guilherme é outra história, pera aí. Não tem que fazer que nem quando chega na Xuxa, lembra antigamente? Pro papai, pra mamãe, pro tio, pros meninos da caravana. E pra você. Aquele você, mas você não falou de mim, não. Aquele você era você, não era isso? Tinha aquela desculpa. Aí, essa descompressão, que é o que você fala, isso eu percebi muito nela. Outra questão que ajudava muito é a água, banho.
Eu já peguei ela em situações, né? Agredindo, eu acho que eu posso até dizer agredindo a mãe dela, mas não era agressão, era o que você está falando aí, porque a mãe dela ainda é muito incisiva. Você tem que comer. E quando ela brigava, a mãe dela deixava ela um pouco, porque tinha essa questão de estar irritado. Ela é nova, né? Não, criança. Sabe como... Sim, aí agora você falando, eu já estou percebendo, já estou olhando algumas ações dela com outros olhares. E aí teve vez dela ficar irritadíssima, igual você falou, talvez por conta de ter esse excesso de informação nela, de estímulo. Várias vezes eu abraçava e entrava pra dentro do chuveiro com ela. Eu e ela, de roupa e tudo. E entrava nós dois dentro d'água. O seu jeito, às vezes, de abraçar e de estar perto era algo familiar pra ela. Então ela tinha menos o medo. Aí a gente entrava e ficava. Aí eu arrancava a roupa dela, a minha, a gente acabava no banho. Mas... era entrar no box, ainda ficava um tempinho ali, mas eu sentia que ela já, só igual você falou, na hora de abraçar e caminhar para o banheiro, ela já ia não sei se seria o nome, se regulando. Pode ser. Pra ir até, e ela agitar, e sabe, você vai sentindo, igual a Chiquinha do chá. É porque ali ela tinha você, algo familiar, às vezes alguma coisa... Às vezes eu fico pensando, eu tinha muito isso com meu pai. Às vezes a textura, você usa muita barba? Na época não, era liso. Na época era mais liso, agora acabava. Que ela possa gostar. Eu usava bem baixinho e tal. Porque eu tinha muito aluno que eu pegava no colo, porque não andava, uma coisa do tipo, e eles começavam a mão o toque. Então é muita coisa às vezes do nosso pai e mãe tem que a gente transforma em coisa familiar. Sim. Por exemplo, a minha mãe tinha um perfume muito específico que eu gostava, que era de flor. Só que agora ela insiste de trocar de perfume a cada mês. E aí eu fico tipo, não, esse cheiro tá com cheiro. Tá com cheiro. Não, e ela gosta muito de perfume. Então cada vez que ela troca, eu fico, não é possível, agora eu vou ter que acostumar com um novo cheiro. Exatamente. Então, são várias coisas que, igual por exemplo, você falou da sua menina que faz isso. Agora você imagina uma criança que nem eu, que não sabia disso, passava por isso tudo e falava com a mãe, eu tô sentindo isso. E a minha mãe falou, não tem como. Vai ser normal. E continuava seguindo a vida. Então a gente ia passando por essas coisas e acabava se machucando e criando certos traumas, sabe? Por exemplo, eu tenho medo de micro-ondas. Por quê? Não sei, eu tenho medo de micro-ondas. Sério? Sim, eu não sei se é o barulho. O barulho do finalzinho do micro-ondas ali ou aquele ali? Não sei o que é. Se eu chego perto do micro-ondas, meu coração parece que vai dar pulo da boca. Eu tenho medo de micro-ondas. Eu coloco o micro-ondas e eu saio de perto. A altura, você desenrola bem com a altura? Você se sente bem? Não tenho medo de nada assim. Bicho, cobra, nada desse tipo. A Gabi tem um certo problema. Escada, por exemplo, dependendo do lugar. Se não for uma escada que ela está acostumada a subir e descer, ela dá uma travada. A gente tem que descer junto. Mas aí também chega a ser talvez no caso da familiaridade, né? Então, aí uma ou duas vezes ou três, depois ela vai de boa. Mas se ficar muito tempo sem naquele local, mesmo que ela já tenha descido aquela escada, ou degrau, ou um ambiente que muda a altura, ou para cima ou para baixo, saiu daquele padrão, ela ainda tem essa dificuldade até hoje. A gente andando na rua, e ainda mais aqui, calçada nossa, pelo amor de Deus, né? Mas de mãozinha dada, legal, mas ela sozinha, ela vai, mas eu vejo que ela dá aquela paradinha, eu acho que talvez para entender a altura ou distância, vai, mas... Às vezes também para perceber a textura do chão. Sim, não sei, né? Equilíbrio, isso ainda nela eu percebo bastante. Lógico que menor era impossível ela caminhar assim. Hoje não, já vai, de boa. Porque a gente vai crescendo e aprendendo o jeito de fazer as coisas, né? De como resolver aquele probleminha. Tipo assim, às vezes ela não vai gostar mesmo de subir certas escadas porque é muito alto. Sim, ela vai evitar a escada. Ou ela vai descobrir um jeito de subir escada. Às vezes subir de lado é diferente pra ela. Sim, ou pulando os degraus. Eu tenho muito mania de às vezes ir pulando de dois em dois. E a gente vai... Aí que cria o certo padrão de falar, não, é porque é totalmente diferente, é estranho. Porque a gente cria esses certos padrões pra ultrapassar certas coisas que é normal pra todo mundo. Que é mais fácil, que é no dia a dia, né? Igual sua mãe falou, mas como que você pode sentir isso? Mas o autismo é muito, muito complexo, né? E, como você falou no início, né? Existem os autistas, né? Então, aspecto, né? Então são várias maneiras, cada um é um. Aí você até exemplificou que com os meninos de uma forma, com as meninas
acontece de outra. Então, assim, não existe regra. O autismo mostra que não tem regra para mais nada, né? Nem entre eles mesmo, né? Nem dentro dos meninos todos vão ser não verbais, dentro das meninas todas vão verbalizar muito. Sim. Porque nós somos indivíduos, né? E cada um é diferente do outro, até... A convivência que você tem em casa, né? No trabalho. E aí, lá no trabalho, a gente estava falando, a gente já... Como é que foi isso? Ir pro trabalho, né? Óbvio que você deve ter respeitado horários, né? Deve ter tido turnos e contraturnos, trocando crianças diferentes, né? Por dia ou por hora, não sei. Como é que foi isso lá? Me explica essa dinâmica lá. Olha, era uma coisa que é muito cansativa para mim. Não o trabalho em si, mas a questão de ter que trabalhar com outras pessoas. Porque pessoas são inesperadas, tipo... Pessoas são pessoas. Elas não seguem um padrão específico. Então, por exemplo, a questão da hora era uma coisa que eu acostumei. Então, tipo, eu chegava lá todo o mesmo horário, de boa. Agora, assim, tal pessoa hoje não tá de boa, então eu acho que eu não posso falar com tal pessoa hoje. O tal do bom dia, né? Como é que você está, né? Putz, ou tal pessoa hoje tá muito de boa e quer muito conversar comigo, mas eu não hoje eu não tô legal. Então... trabalhar com pessoas é a coisa mais difícil que tem pra mim. E isso esgota muito. Aí eu chegava em casa e eu já não conseguia lidar com a minha mãe. Todo esse tempo que eu passei, que eu trabalhava dando instrução pras crianças, eu era muito rude com a minha mãe. Porque eu chegava em casa e já não tinha bateria nenhuma. O seu limite ali de contato já... Pois é, mas tinha coisas muito boas, por exemplo. Quando as crianças descobriam que eu também era autista. Era tipo... não tem como. Elas só conhecem outras crianças autistas. Elas nunca viram adultos. Um adulto. Ela ficava falando, você é adulto. Eu sou adulto. Mas eu sou autista. É. Aí perguntava por que eu tenho isso. Porque eu gosto das coisinhas. E aí parece coisa de criança, né? E aí ia pra mão deles, eles gostavam. E muitas coisas também que eles tinham do autismo deles que era diferente do meu, em que eu aprendi. Por exemplo... muitos deles gostavam do toque, do abraço, da mão, e é uma coisa que eu não gosto, mas que eu sabia abrir mão lá. Por exemplo, mais pro final, antes de eu sair, eu comecei a abraçar as crianças, levar as crianças, porque tinha muitas crianças que eram muito agitadas, mas quando você pegava no colo, conversava e levava, elas acalmavam. Então eu sabia que se eu pegasse aquela criança pela mão e levasse, ela ia acabar se machucando, ela ia acabar correndo. Então se eu tava ali para fazer um trabalho, mesmo que aquilo me doesse, eu faria. Mas é uma coisa que eu aprendi, por exemplo, que certas pessoas gostam de toque. Entendi. Que antes era uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Entendi. Quando você falou da questão de tocar, de ser tocada, não tem como eu não citar a Gabi aqui, porque, né, conversando com você, ela vem na minha mente toda hora. A minha menina, ela no início pouco, mas ainda tinha bastante contato com os tios, os avós, conseguiam chegar um pouco mais perto. Mas outras pessoas era quase impossível. Hoje não, hoje se ela sair, for na rua, encontrar a criança. No início na praia, quando a gente começou a fazer os tratamentos, aí eu vi assim, uma evolução nela. Encontrava 3, 4 crianças sentadas na areia, ela sentava no meio, começava a brincar, falei, putz, como é que batata frita? Ela apaixonada. Às vezes tinha um pessoal numa mesa, criança comendo, né? Você vai andando na orla, né? Tem aquelas barraquinhas. Ela sentava de boa, começava a comer. Eu falei, cara, desculpa, eu vou pedir outra batata pra você. O cara, não. E ninguém entendia que ela era autista, porque, como você falou, eles imaginam um autista que nunca vai chegar perto. Exatamente. Que vai ficar, não sei o quê, balançando a mão. Aí eu nem falava, falei, vou ficar quieto, vou curtir de pai de criança típica. Entrona. Mas isso é coisa que acontece, por exemplo, ela não vai deixar de balançar, de fazer as mãos, ela vai precisar ser autista. Naquele momento não. Exatamente, mas isso não fez ela deixar de ser autista, porque naquele momento... Como você falou, isso, de forma alguma, brincando com isso. Aí quando eu tinha que tirá-la dali, rolava o estresse, que eu ainda não tinha o jeito de como lidar. Hoje eu já lido legal com a questão de, né, ela entendendo que o tempo daquele lugar, daquela brincadeira, daquele estudo, daquele desenho já estava terminando para a gente mudar para um outro cenário. Então eu simplesmente pegava, vamos, aí pronto, nossa. Mas eu digo com você que isso é tanto de aprendizado que eu preciso aprender isso hoje. Por exemplo,
eu tinha muita dificuldade em falar não com as pessoas. Eu não sabia. E o meu psicólogo fazia treinos comigo, ele faz isso até hoje. Todo final de terapia ele me convida pra ir a algum lugar. Ele mora em São Paulo, a gente faz online. E eu tenho que negar. E então a gente... Você tem problema pra negar? Sim. Qualquer tipo de coisa. Aí então a gente... R$50 aí, cara. Se eu tivesse, eu te dava, eu não tenho. Faz um vale. Eu tenho 3,50. Com a voz da consciência ali, ó. E tem menos que eu. Ih, eu acredito. Eu acredito, você deve ter mais do que ela, não por ganhar mais ou menos, porque por você ser mais controlado. É mais controlado do que ela, pode ter certeza. Mas a questão é que, por exemplo, aí, às vezes, tem coisas que ajudam a gente se você criar uma fórmula. Por exemplo, eu, psicólogo, criamos uma fórmula. Quando eu vou dizer não pra alguém, eu digo o porquê que eu vou dizer não, eu dou uma desculpa e no final eu dou uma data pra aquilo acontecer. Por exemplo, se ele me convida. Exemplifique. Vamos sair ali pra comer um cachorro quente. Eu não quero. Eu falo, poxa, hoje eu não posso sair pra comer o cachorro quente porque eu tenho que chegar em casa e eu ainda tenho que estudar. E aí eu vou ficar muito cansado. Mas no sábado a gente pode ir? Então, por exemplo, você viu que eu falei não, eu dei o porquê do motivo e eu te falei quando a gente ia fazer? Então, isso é mais natural pra você? Sim, porque se comunicar dessa forma? Porque eu sei tudo o que eu tenho que fazer. Não é uma coisa largada. Eu tenho todas as fórmulas que eu tenho que fazer para aquilo. Então, por exemplo, igual você me explicou as coisas que iam acontecer. Se eu não soubesse, às vezes eu ia ficar nervoso, porque eu não sabia o que ia acontecer. Sim. Então isso é pra todo tipo de coisa. Às vezes a sua filha tá nervosa porque ela não sabe o que vai acontecer. Então você fala com ela assim, a gente vai tomar banho. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar na água. A água vai ter essa textura. Aí você pega um pouco de água e coloca na mão dela. Ela fala, show, tá, a água vai ter essa textura. Porque às vezes ela tá pensando, a água vai estar gelada, a água vai estar quente, a água vai doer porque ela tem muita pressão, ou ela vai ser mais de boa e vai ser muito molhada e vai me dar nervoso. Tem vários tipos desse pensamento. Então se você explica antes, passo a passo o que vai acontecendo, é mais fácil, pelo menos pra mim, eu pensar assim, show, tá, então eu tenho que falar isso, porque a pessoa tem que entender que eu não quero ir ou que eu não posso. Eu tenho que dar uma desculpa pra ela não se sentir foi gentil, mal, né? Não foi grosseiro. Pra não parecer rude. Eu posso dar um outro dia pra mostrar pra aquela pessoa que eu tenho interesse de continuar recebendo o convite. Então isso não é só pra receber convite. Isso é pra várias coisas da rotina que podiam ser explicadas melhor, em vez de só tipo, é desse jeito. Igual eu te falei do negócio da porta. Então eu tenho esses vários caixinhas pra marcar. Tem alguém lá dentro? Pera, não tô ouvindo, não tem ninguém lá dentro, então eu posso abrir. Vou esperar um cadinho, que às vezes a pessoa demora. Não demorou, não tem ninguém. Bater mais de uma vez. Então, em várias coisas do meu dia a dia, se as pessoas tivessem mais paciência para explicar, por exemplo, em banco. Tem um banco específico que eu vou, que o tratamento deles é muito bom. Eles falam comigo, falam, olha, não deu por causa disso e disso, você tem que usar isso aqui, nesse jeito. E aí eu fico mais calmo, eu sei o que vai acontecer. Se der um erro, eu não fico desesperado. Teve outro banco que eu fui que mesmo falando que eu era autista e mostrando o cartão, eles não me deram preferencial. Eles já falaram, não tem preferencial. Sendo que estava escrito preferencial na tela e eu vendo pessoas. Só que achavam que eu queria um direito que não era meu, porque era um dia que eu estava conversando mais. Então, explicar essas coisas passadas. Isso ainda é muito difícil, né? Para todas as pessoas especiais. Eu vou dizer aí, né, deixa eu te servir. Tanto para idoso, né, quanto para autistas ou qualquer outra situação especial. As pessoas ainda não entendem ou não entenderam ainda que isso é necessário e como você explicou aqui hoje. No seu caso em específico, além de ser necessário, é doloroso aquele período que você está ali. Olha só, por isso que eu falei com você no início, como é importante a gente estar batendo esse papo hoje aqui, ou com você, ou com outras pessoas do espectro também, e você conversar em outros lugares. Que como você consegue verbalizar bem, expressa muito bem, né? Apesar de toda a dificuldade que você falou que teve, que para se preparar, que ainda está aqui, que vai ter depois, né, depois da entrevista aqui, é importante até para a gente conscientizar essas outras pessoas que não têm essa vivência. Ou esse pessoal do banco, você pode achar, o moleque está lá, pode ter o dia inteiro à toa, pode ficar sentado aí. Mas a questão sua não é só de tempo. O fone, às vezes eu usar o fone incomoda outras pessoas, não sei porquê. Fone de ouvido? É. Para abafar um pouco o som e tal.
Mas incomoda, as pessoas se incomodam te ver de fone? Em ônibus de cara, assim? eu não sei, porque eu acho que é diferente, né? Você não vê uma pessoa andando de fone dentro do banco. Por exemplo, igual você tem que tirar os metais na porta. Mas como é que eu explico pra minha cabeça que eu vou deixar a mochila ali e eu vou pegar lá de novo? A minha mochila tem as coisas que eu preciso. Entendi. Imagina eu pegar cada um e colocar lá dentro pro policial. Então esse aqui, aí eu vou tirar o meu cubinho, aí eu vou tirar eu vou encher a bolsa do cara, o negócio do cara, sendo que ele simplesmente podia, a gente não pode ficar quebrando a regra pros outros, mas podia falar assim, vê a bolsa, analisa. Exatamente. Os meus documentos. Aí ele falou assim, tira só os documentos que você precisa. Como eu vou saber qual documento eu preciso? Eu tenho uma pasta com um monte de documento, tem laudo, tem certidão de não sei o que, certidão de não sei o que. E uma decisão rápida ali na Exatamente, porta, às vezes tem gente atrás que fica... De pressão, vai meu filho que eu tenho conta pra pagar, eu tenho que ir no outro banco. Isso aí. E a gente fica... Porque é difícil a gente fazer a escolha ali na hora. E às vezes só um pouco de paciência já ajuda, sabe? Tudo bem, você vai precisar ter mais tempo? Sai aqui pro lado, escolhe devagar, as outras pessoas passam. Assim que você definir, volta aqui. Você não consegue negociar sua bolsa? Então mostra aqui as que você tem na sua bolsa. Pode ver tudo. Posso olhar sua bolsa? Olha a bolsa, eu entro com a bolsa. Sabe por quê? Às vezes é só aquele negócio de pensar, é bobeira, não tem nada. Porque a gente coloca o nosso parâmetro de vida nos outros, né? Então... E aí volta a dificultar a sua saída de casa. Que você já vê, poxa, eu vou no banco. O que não é legal pra ninguém, né? Ninguém gosta de ir no banco. Mas comigo vai ser pior, que o cara vai pedir pra separar o documento. Não só isso, eu vou ter que conversar com alguém que eu não conheço pra resolver isso aqui, que eu não sei qual é o processo. Isso eu vou ter que na hora tomar várias decisões imediatas, correndo. Eu vou te falar o que eu faço. Eu faço muita pesquisa. Então às vezes eu falo assim, não, vou ter que falar lá no podcast, né? O que acontece nesse podcast? Eu vou ver um monte de podcast. Isso se enrolou, porque eu não faço padrão nenhum, né? Mas aí que eu te falo. Mas por exemplo, eu sei que tem 2 microfones. Não, sim, eu sei que tem uma mesa, então alguns padrões sempre vão seguir, entendeu? Legal. Então, tipo, essas pesquisas, às vezes, não tem como ocorrer. Como é que eu vou pesquisar uma pessoa? Como é que uma pessoa age? E esse cara vai falar o quê? Ele fala mais alto, mais baixo? Exatamente. Então, tipo assim, esses são os tipos de coisa que é só questão de paciência mesmo, sabe? E engraçado, por mais que todo mundo fale, que os meios de comunicação tentam conscientizar, mas tem muito para evoluir ainda em relação a isso, né? É porque a gente não sabe enquanto a gente não sente, né? Isso é verdade. Eu posso Você, dizer por exemplo, falou da sua menina. Eu posso dizer por mim. Eu imaginar. A minha mais velha ganhou, sim, em evolução minha, muito depois que ela ia, minha mais velha ia sofrer muito se eu não tivesse tido a Gabi. Porque até hoje a minha mais velha escolheu fazer a faculdade de outra área que para mim não seria essa. Mas hoje eu, de boa, entendi, ajudo, né, faço o pagamento da faculdade para ela lá e para mim tá de boa, desde que ela esteja de boa. Não é que eu imaginei para ela, mas isso já foi se dissolvendo ao longo dos anos com a convivência com a Gabi. Porque você tá aprendendo a lidar com frustrações. E com diferenças. O meu sonho era uma coisa, o sonho dela é outra coisa. Ela quer conviver com um outro padrão de vida, como eu sonhei outro padrão de vida. Então cada um é um. E vamos falar sério, não era assim você com seus pais também? Vai dizer que você não tinha alguma coisa que você pensava e seu pai pensava diferente? Sim, queria que eu fizesse completamente diferente. Então, você sabe o seu padrão, mas a sua filha vivendo com você é outro. É o padrão dela. Exatamente. Teve um amigo que é militar, amicíssimo meu. E a menina dele, há um tempo atrás eu chamaria de rebelde. Hoje não, eu digo que ela é muito expressiva na opinião dela. E ele queria que ela fosse militar, fazer prova para marinha, para não sei o quê. A frase que nem foi ela que falou para ele, e ele repetiu para mim, que eu achei assim, de uma grandeza muito grande, muito, muito, muito forte. Pai, ser militar, aí falou a função lá, sargento, tenente, mas vamos usar o termo, ser militar foi o seu sonho, o meu é outro. E assim funciona. Sua mãe pode, eu queria que você fosse assim, que você fosse assim. Esse é o sonho dela. Talvez você não esteja fazendo exatamente o que ela quer, pode frustrá-la um pouco, mas não é o seu sonho. Eu acho que isso acontece exatamente quando você tem um filho e ele é autista, porque você espera um bebê de um jeito. Velho, eu sonhei com a minha filha falar papai, velho.
Mas aí você recebeu uma frustração que nem sempre tem que ser ruim e entendeu que a frustração pode vir coisa boa depois. Muito. Você iria querer alguém melhor que ela? Você ia querer... Não, ela é o melhor pra mim. Você viu? Então, você entendeu lidar que às vezes a frustração vem e vem algo bom depois. Sim, claro. Deus me deu um presente. A Gabi, pra mim, é um presente. E isso é lidar com frustração, de não estar acostumado. Não, a minha vida, como eu falei com você, marcada de antes e depois. Ela me moldou de uma forma que eu não sabia, na minha vida, eu não conseguiria construir isso dentro de mim. Não saberia aprender o que eu aprendi com ela. Eu não sei de outra forma. Ela foi falar a primeira palavra dela com 5 anos de idade. E se eu falar com você que nós ficamos na disputa, mamãe, papai, titi, vovô, nós ficamos, fala vovó, aquela coisa que você falou que a família quer e ela devia ficar desesperada. Você falando aí, eu estou imaginando ela aqui com 5 anos, com todas as terapias, médicos, nós fomos para tudo quanto é canto. Ela simplesmente fala Coca. Velho, Coca. Mas aí eu te falo, eu fiquei tão feliz em ouvir Coca que pra mim foi papai. Entendeu? E eu acredito que a mãe dela ficou tão feliz também que ela imaginou que aquela palavra Coca é como se fosse mamãe. E a partir dali ela começou a desenvolver outras, né? Foi falando, igual você falou, palavras soltas, né? Até formular frases. E a partir... Hoje não, ela é verbal, tranquilo. Eu vou até tentar gravar, eu ia gravar com ela semana passada, mas ela passou mal. Vou gravar um podcastzinho aqui com ela para ver como é que ela vai desenrolar. Que ela tá em vista. Ah, papai, eu também quero entrar no YouTube, eu também quero. E falei, não, o papai vai gravar com você. Enfim, essa evolução como pessoa, o Wendel, né? Isso atingiu na minha vida pessoal, óbvio, e na minha vida profissional. Hoje eu consigo entender pessoas diferentes. Eu consigo sentir na pele quando a pessoa é diferente, entendeu? Mas aí você vê que é uma coisa legal, que isso você poderia ter aprendido não só com o autismo. A gente aprende isso e vê pessoas diferentes. Sim, mas aí você acabou de falar, mas o problema é que a gente reluta um pouco. Quando não tem, você acabou de usar, o cara do banco, ele não vai ter a sensibilidade, um outro colega de trabalho também não vai ter a mesma sensibilidade. Quando a gente tem na família, quando a gente tem próximo, a gente começa a perceber um pouco mais e sentir, igual você falou, sentir na pele isso, né? Isso, eu enquanto pai, no início para mim foi frustrante. Falei, puxa vida, como é que eu vou lidar com essa parada? Não sabia nada, começava a leitura, aí a gente tem, igual você também falou, citou aí, a gente acaba lendo e vendo personagens de filmes. E acho que vai ser exatamente daquele jeito. Meu Deus, a minha filha, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? E aí eu vou te falar a verdade. Eu chorei 3 meses. 3 meses seguidos. Imagina um homem de 1,80m, de 1,90m quase. Eu na época devia pesar uns quase 120 quilos, um gigante, um ogro. E eu esperava chegar à noite para não chorar perto dela e da mãe e do restante da família. Eu chorava, velho. Chorava. E isso foi um luto aí de aproximadamente uns 3 meses. Porque aí foi a morte da sua... do meu sonho imagem de filho, exatamente. Da minha criança. Foi o luto do que você esperava. Foi. Não dela em si. Não. Aí eu falei, poxa, e quase que eu falei outro palavrão. Poxa vida, ela depende de mim. A mãe, né, ficou desnorteadinha. Eu já tinha tido uma filha, ela, poxa, minha primeira filha, assim, como é que vai ser? E eu chamei, olha, vem cá, ela depende da gente. E vamos começar a correr atrás. Aí onde a gente foi estudar sobre, né, fazer mais exames, procurar, como você falou, procurar as terapias, ver como regular. Aí foi a luta propriamente dita no desenvolvimento dela, entendeu? E aí o choro acabou, velho. Foi eu vendo as evoluções e ela falando na Coca, e depois papai, e depois mamãe. E hoje, como eu não sei se eu comentei com você, mas ela tem uma facilidade, como você falou também, de línguas, né? Ela brinca legal com o inglês por conta dela, e está tentando agora aí
um russo aí, é russo, aquela marcha russo que desenha e fala, é alemão ou russo, falei, ó, se você estiver xingando o papai em outra língua, eu vou brigar com você. Não, papai, né? Não, falei, então não fala em alemão, russo, porque... Então ela tem uma facilidade legal com línguas, ou seja, eu com medo dela não conseguir falar hoje, se bobear, se não trancar a torneirinha, ela não para de falar. É muito bom, muito bom. E ver a evolução dela, como eu falei também aqui nos bastidores antes, e falei no início, a sua evolução. Você é um exemplo para nós pais, vou falar enquanto pai aqui agora, não enquanto entrevistador, que eles vão, as nossas crianças e adolescentes vão poder evoluir, ou mais verbal, ou menos, como você falou, ou desenhando, ou fazendo cálculo, ou sendo um engenheiro, ou sendo um artista plástico, por que não? Como você falou que a arte também, você se sente bem falando com a arte, não é isso? Isso te deixa mais tranquilo. E também, quem sabe, político, advogado, não todas pode, as não pode funções. desse lugar ruim, não. A gente sempre tem que ter alguém pra... Não, mas eu quero bem pros autistas. Mas aí quem vai fazer se não for uma pessoa? Não. Vai ser uma pessoa que não é autista e vai falar pelo autista. Mas ele vai sofrer muito, tadinho. A gente já sofre. Já sofre, já tá acostumado, né? Tá certo. Meu querido, eu queria ver com você, você falou, salteou, mas sempre comentou fase, né, infantil para adolescente, né, você usou um termo até legal, de adolescente, né, para adulto, e nesse meio surgiram algumas curiosidades, que é a própria sexualidade, como você falou, que não era muito a sua praia, questão de namoro, de beijo, mas depois disso você se desenvolveu, você teve relacionamento. Como é que é? Como é que foi pra você e como é que é hoje, questão de relacionamento? Ainda é muito complicado, porque eu não tinha entendimento de nada disso. Tipo, eu não tinha vontade de namorar, eu não tinha vontade de ter amigo. Então, por insistência do meu namorado, a gente é amigo há 14 anos. Certo. Então ele me conheceu desde muito, muito pequeno. Então foi mais uma questão de uma mudança gradual. Por exemplo, eu quero passar muito tempo com essa pessoa. E é menos uma questão física, porque a gente não mora no mesmo lugar. Ele mora em São Paulo, eu moro aqui. Então eu ainda não tenho esse entendimento de tipo de questão física. Eu sei que quando a gente... O contato físico pra você é ruim? Independente de namoro, assim, por exemplo... A pessoa normalmente... Você viu que nos bastidores eu transitei aqui, né? Normalmente com os meus convidados eu sempre toco no ombro, abraço. Isso não aconteceu. Não é porque eu não gosto de você, porque eu sei da sua condição. Eu fui, né, de volta aí para mexer na câmera várias vezes, não sei se você percebeu. E eu não te toquei. Como é que é o toque para você? Independente... Horrível. É horrível? É horrível, porque... Cada pessoa lá tá com uma pressão diferente. Às vezes a mão da pessoa tá molhada. Às vezes a mão da pessoa... Uma mão mais firme, mais pesada, às vezes áspera. Às vezes a textura da mão da pessoa é diferente. Não só isso, cada pessoa tem um cheiro diferente. E aí tudo isso, quando você encosta na pessoa, pra mim vem tudo ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa, tô só encostando no ombro. Mas ao mesmo tempo que tô encostando no ombro, eu tô sentindo o cheiro do cheiro, a textura da mão. Às vezes tá com a roupa que encosta aqui na minha pele. Entendi. Então é muita coisa. E isso na hora do namoro, como é que funciona? É complicado. Nem ele sabe, nem eu sei. Tamo aí tentando descobrir ainda. Porque eu ainda tô nesse caminho. Porque, por exemplo, o meu namoro, a gente só se vê 2 vezes por ano. Às vezes fica mais fácil, sim. Às vezes, ou mais difícil, né? Às vezes uma vez só. Porque, por exemplo, esse ano não veio, ele só vai ver final do ano. Só vai ver final do ano. Entendi. Então, por exemplo, pro meu lado, isso ainda tá em descobrimento. Eu ainda tô descobrindo. Tá desenvolvendo isso aí. Eu não tenho todas as respostas pra esse tipo de coisa, porque eu ainda não sei. A gente ainda tem a ideia de morar junto. Então é uma coisa que talvez eu vou descobrir. Mas a saída dele pra lá, quando você falou, vocês já se conheciam antes? Não. Não. Então desde o início foi assim. Pela internet. Eu tinha 12 anos, ele tinha 15. Então o papo começou a partir dali. O namorico, aquela... Só depois de muito tempo. Muito com 18 pra 19. Aí ele veio pra cá, a primeira vez. Aí a gente começou a namorar. Aí a gente passou a se ver só nas férias dele. Até então... É o Guilherme. Até então você e o Guilherme era tipo assim, igual a gente, não é da sua época, né?
Na minha época era tipo assim, ICQ, que a gente MSN, Orkut, sim. Foi exatamente assim, que a gente trocava ideia. E depois, mesmo sendo na mesma cidade, às vezes, isso foi uma onda na época, né? Mesmo sendo na mesma cidade, a gente conversava naquela sala de bate-papo e ali desenrolava alguma coisa, ou como você falou, mais pra lá da amizade, às vezes até profissional, conversava sobre questões profissionais, e aí via, poxa, né, tá rolando alguma coisa. E foi mais ou menos assim. Pô, amizade. Primeiro você já deixou amizade. Ponto. Não. Com 3 dias ele me pediu em namoro. Pô, mas rápido assim, o rapaz é mais velho que você. Aí eu falei que sim, porque eu era criança e não fazia ideia. Então namoro quando a gente tem 12 anos. Você falou que tem dificuldade de falar não, você já. Exatamente. Sim! Aí depois eu falei assim, por que eu aceitei namoro de uma pessoa que eu nem conheço? Mas namoro pra você não é surtei namoro. Total, bloqueei ele de toda a rede social. Deu 2 semanas e desbloqueei. A gente vivia nisso de bloquear e desbloquear. Mas pode falar um negócio? Eu até hoje eu também faço isso. De vez em quando eu surto com o pessoal, bloqueio. Aí de surto, desbloqueio de novo. Isso aí é... Então, mas eu fazia muito isso porque eu não tinha ferramenta pra lidar com maturidade, coisa que eu esperava. vamos dizer assim, maturidade. Você não passou aquele processinho do namorico na escola, exatamente. Né? Você relatou. Né, quando a galerinha tá beijinho, brincando aquele negócio de, como é que é? Salada mista. Eu não participo. Não teve isso. Então, tipo assim, pra mim ele falou que namorar, pra mim era só uma palavra na tela. Eu falei, show, vamos namorar. Sim. E daí eu pensei assim, imagina se esse menino resolve. Baixar aqui. Exatamente. Minha mãe mata ele, né? Mata nada, que ela gostava mais dele que de mim. Mas como? Aí conquistou a coroa primeiro? Porque minha mãe é pra frente, você sabe muito bem. Eu conheço. Então, ela fez amizade com ele. Ela, não sei como, ela arruma o telefone dos outros, faz amizade com ele. E ela ficava falando com ele, não, mas ele fala de você o dia inteiro. Ficava falando assim com o menino. Pô, voz da consciência, atrapalhou o esquema. Ia falar, fazer um charminho de dificuldade, você detonou a pessoa. Mas às vezes eu nem falava, eu não lembro direito. Uhum. Mas o Guilherme, quando ele era mais novo, ele ainda é, mas ele era muito expressivo. Então, tipo, quando ele queria uma coisa, ele ia atrás. Ele queria namorar comigo, ele me pediu namoro, não tem esse negócio. Sim, ó. E eu já era totalmente pra trás. Uhum. Então a gente passou muito tempo da nossa amizade e ele falou assim, eu gosto de você, quero namorar você que não quer. Uhum. E a gente continuava a amizade. Porque eu gosto dele, ele sempre foi meu único amigo. Uhum. Ele é a amizade que eu consegui fazer com criança, porque eu tenho muita dificuldade de fazer amizade. Ele foi a primeira e a única amizade que eu tive desde criança. Uhum. Então, daí quando eu acho que eu fiz com 18 anos, eu vi ele namorando alguém. Aí eu pensei, poxa, mas perdi. Que estranho. Não, eu fiquei com um sentimento estranho que eu não sabia o que era. Porque eu não sabia meus sentimentos. Nossa, que sentimento estranho. Ele não parou de conversar comigo. A gente continuou conversando. Mas agora ele tinha prioridade da namorada dele. Sim. Então eu falei assim, não, mas aí eu não gostei disso. Não, prioridade tem que ser comigo. Sim. Então aí, olha só, por mais de você não entender, vamos dizer, de sentimentos, sim, mas a essência, né, vamos chamar assim, do namoro mesmo, ou da própria amizade, quando você deixa de ser a prioridade daquela pessoa, e você, poxa, mas era tão legal quando era prioridade, ou quando eu dava prioridade para aquela pessoa. Exatamente, né? Mas aí foi aí que surgiu na minha cabeça, olha que coisa estranha, eu nunca senti que eu precisava que alguém fosse prioridade. Pra mim, qualquer pessoa então, parava de falar, eu não ligava, mas com ele foi diferente. Daí eu falei, eu te amo. Primeira vez que eu falei que te amo. Ele ficou sem me responder um tempão. Aí ele falou assim, eu morri do coração, tô esperando ouvir isso há 5 anos. Não viu o lance da Coca, esperando a Gabi falar papai? Pois então, daí a gente começou a namorar à distância mesmo. Só que ele foi vir pra cá, ele falou assim, imagina, ele nunca tinha visto pessoalmente, né? A gente já tinha conversado no MSN, essas coisas. Mas ele ficou pensando assim, imagina se era uma pessoa doida, e ele veio pra cá direto. E aí a gente teve que ir buscar ele lá em Muriaé, porque não tinha ônibus direto pra cá. Ele vem de São Paulo? São Paulo. E é longe pra cá. Ele vem de São Carlos. A nossa cidade, ela é muito desprivilegiada de grandes centros. Para ir para o Rio é ruim, São Paulo é dificultoso também, né? Então, tem gente que vai para o Rio para depois Rio ele São faz Paulo. Isso. Ele tem que ir para ele mora em São Carlos, ele vai para Santa Rita, que é a cidade dos pais dele, onde ele nasceu, porque ele faz faculdade em São Carlos. Ele estuda no UFSCar.
Então ele faz primeiro pra Santa Rita, de Santa Rita pra São Paulo, de São Paulo pro Rio e do Rio pra cá. São 18 horas de viagem. E ele que faz esse translado todo. Eu só fiz isso uma vez. Porque eu não consigo. Pra você... Eu não consigo ficar sentado. Eu passo muito mal, tenho muito enjoo e eu fico muito nervoso. Mas aí ele tem feito isso direto. E aí agora a gente tá na fase do casamento. Ele sempre me pede de casamento e eu sempre falo, não. Aí agora eu tenho... Não, mas peraí. Casamento já... Aí como é que você vai fazer? Vai levar a coroa junto? Não, ela não quer. Aí você vai ou ele vem? Não, isso é uma coisa que a gente não faz nem ideia, mas ele continua pedindo. Sim, não, eu entendi. Não, mas aí é legal esse... Como é que eu vou dizer assim? Esse sentimento de querer ter, de estar, né? Isso de evoluir junto. Evoluir junto. Não, isso, nossa, não importa a distância, é legal se você se sente bem, conversa bem, e as poucas vezes que vocês tiveram contato. Me ajudou em todas essas descobertas. Eu falo isso porque eu falava com ele assim, não, me sinto estranho. E daí ele encontrava uma coisa e falava assim, você legal. Já foi no médico ver isso? E eu falava assim, a gente tava preparando pra contar de como eu descobri que eu era autista. Como eu tenho essa mania de pesquisar, eu fui diagnosticado com ansiedade desde os 16 e tomava remédio. Só que aí com 18, 19 anos, eu ainda tava ansioso e tomando remédio, só que eu tava tendo crises. E aí eu coloquei as coisas que eu sentia na crise. Dor de cabeça, não gosto de falar com gente, barulho me incomoda. E eu achei um blog de uma moça contando a experiência dela da crise. Mas não falava que ela era autista. Ela só falava que ela era autista no último parágrafo. Aí você se identificou com aquela... Eu comecei lendo o texto inteiro e falei assim, mas eu sinto tudo isso. O que essa pessoa tem que ela não fala? Tudo que a pessoa falava que sentia, eu falava assim, ela tá descrevendo, ela tá me lendo. Eu li e no final ela tinha autismo. Assim, não é possível, eu sou tão velho, na minha cabeça eu já, só criança tem esse negócio, ninguém vai descobrir autismo quando adulto. E falei, não, e eu mesmo me negava, eu falava, não sou autista, eu tô criando coisa na minha cabeça, tô imaginando, tô fingindo, a gente prefere acreditar que a gente tá fingindo do que pensar nisso. E daí eu comecei a entrar em grupo de WhatsApp de pessoas que eram autistas e ver outras pessoas autistas. E aí eu comecei a perceber que é bem comum a pessoa ter um laudo tardio. Primeiro porque uma coisa pode mascarar a outra, tipo, no meu exemplo pode ter sido as altas habilidades que mascararam o autismo. E não descobri. E daí o caceta abriu aqui. E com 2 meses eu falei pra minha mãe, vamos tentar arrumar porque... E minha mãe ficava assim, não tem como. Você sente, todo mundo sente assim. E aí foi a Jéssica, né, que é a médica, bateu, e ela falou assim, você sabe que você é autista, né? Eu falei assim, sei. Você já tinha feito essa pesquisa, já estava ali quase que se autodiagnosticando. Sim, mas eu não sentia que eu tinha um lugar de fala pra dizer assim, eu tenho autismo, sabe? Eu não queria colocar esse rótulo, porque eu ficava com muito medo de tomar isso e falar assim, não, eu sou autista mesmo, e porque na minha cabeça eu tinha aquela imagem do autista que ficava balançando, essas coisas. Sim. E aí eu percebi que quando eu fazia esses movimentos, eu me sentia bem. E aí eu comecei a me punir. Não posso balançar. Exatamente. Porque isso é muito autista. Mas ele te causava mais mal do Exatamente. Que para tentar não fazer do que fazer. Mas isso é uma das coisas ruins do laudo tardio. Porque você passou tanto tempo da sua vida ouvindo os outros falarem dessas coisas que são ruins, que você passa a acreditar. Então eu tive que desaprender essas coisas. Aprender que a balançada tudo bem, mexer as mãos tá tudo bem, fazer qualquer movimento tá tudo bem. Porque na minha cabeça eu começava a fazer e eu pensava, não, isso é coisa de autista, não posso fazer isso. Eu me punia. Com medo de ser apontado ou, né, como é que eu vou dizer assim... ser apontado mesmo, olha lá, olha o estranho, olha o diferente, exatamente. Olha o esquisito. Ou tá fingindo pra chamar atenção, porque eu não tinha um laudo ainda. Também. Então eu ficava nessa de como é que eu vou fazer. E ele era uma das pessoas que percebia essas coisas em mim antes e comentava, olha, você olhou isso, você falou isso pro seu psicólogo. E eu falava, não vou falar porque não tem nada disso. E daí a gente teve uma conversa que eu lembrei, falou assim, mas e se você for autista? O que tem isso? Você não vai mudar se você descobrir que você é autista. Isso não vai... E essa aceitação, assim, eu sou, pronto, acabou. Isso como é que é na sua cabeça?
Foi muito gradual e acontecem coisas até hoje. Por exemplo, eu preciso muito de usar o fone, só que eu tenho vergonha. Porque eu sou adulto e eu vejo o olhar estranho. A mulher fala que tá ouvindo um rock, pô. Mas eis a questão, às vezes eu tô no mercado, por exemplo. No mercado tem fila preferencial. E eu não vou na fila preferencial. Eu mesmo com a minha menina eu também não vou, não. Exatamente. Aí eu fico assim, eu não vou porque vão achar que eu tô num dia bom e eu tô falando, então não vão achar que eu não sou autista. E não só isso, às vezes eu ainda me pego muito ansioso e eu não me mexo. Eu faço o contrário, que é, a gente tem a crise de meltdown, que é a crise que é grita, igual a menina fala, morde, isso é o meltdown. É quando você tá tão estimulado que você solta tudo. Grita, chora, faz tudo. E a gente tem a crise de shutdown. A crise de shutdown, o seu cérebro desliga. Essa crise é porque você passou por tanto estímulo e aprendeu que fazer movimento é ruim, que o seu cérebro fala, então a gente não vai se movimentar. E você desliga. Você só fica assim. E olha, não faz nada, você fica desligado. E eu tinha dessas no meio do mercado. A minha mãe falava comigo e eu tava tipo assim. E acontece até hoje. Porque a minha cabeça acha que mexer é ruim. Então tem que lutar diariamente contra. Não, mexer não é ruim. Se travando, se podando o tempo todo. Eu chegava a travar isso aqui e não conseguia mexer, eu não conseguia falar, não conseguia beber água, porque travava tudo. Eu já tive crise de me debater. Aí achavam que epilepsia, não era, a gente fez todos os testes. Mas até hoje eu tenho que pensar assim, eu posso me movimentar, eu tenho que me movimentar. Ou às vezes quando eu começo a gaguejar muito porque eu preciso falar e tô sem energia, eu começo a gaguejar. Entender que eu preciso de um tempo a mais, que eu preciso me movimentar, que eu preciso de tal brinquedo. Brinquedo de criança faz diferença, tanto faz, quem tá comprando é eu. Então tipo assim, não é brinquedo de criança, é brinquedo do Icarus, foi eu que comprei, é meu. Então tipo assim, dia a dia disso, e hoje em dia minha mãe é melhor pra lidar com isso, ela teve uma fase também muito difícil de aceitação. Então tipo, antes ela brigava comigo de eu me mexer, pra pedir pra eu parar de mexer, pra parar de mexer a perna, mas hoje em dia ela fala, mexe os braços, lembra de mexer a mão, ela me lembra. Então, vem não só de mim a aceitação, mas a aceitação também vem de quem tá de fora. Porque é muito mais difícil se você tá perto de alguém que fala assim, para de se mexer, faz desse jeito. Quando alguém tá perto e fala assim, não, você tá muito quieto. Quer mexer? Quer ir lá fora? Você tá quietinho demais. Quer lá fora? Ou às vezes nem perceber que é uma fase que não quer falar. Não tá muito quieto, não vou mexer. Então a aceitação ela vem de dentro e de fora. E quando é tardio, a gente briga consigo mesmo, né? Porque a gente aprendeu várias coisas a vida inteira. É verdade. Gabriel, a gente já... Se deixar, nós vamos passar de 2-3 horas aqui, né? O papo tá muito bom. Mas chegou aquele momento que eu falei com você nos bastidores que eu gosto, né? Virou tradição agora, os nossos convidados irem até o nosso mural e marcar lá com a sua assinatura, com a sua data. Eu vou fazer diferente, vou desenhar. Isso, aí ó, tá vendo? Eu vou fazer diferente só pra você ver que não é igual, ó. Ele tá fazendo o pidim. Diferente da nossa preguicinha, ó. Vamos. Então, tá legal, tá bonito. Ao bico, ele tá fazendo. Esse é o nariz. Agora ficou o nariz. Agora ficou o nariz. Não, agora eu concordo. Por que deve de preguiça ter orelha? Tem orelha? Deve ter, ué. Não sei como que. Cadê o seu. Ela não tem orelha aqui. Aí é tipo um mangazinho. Tá parecendo um panda. Aí isso. Pronto. Isso. Aí ficou igualzinho panda mesmo. Eu vou colocar a minha assinatura aqui, que essa é a minha assinatura de desenho. Que é a junção do meu sobrenome, Martins Araújo. Legal, uma âncorazinha. Ficou bonito, legal. Então, tá aí. Já tá válido. Tá vendo como a gente acaba... graças a Deus, eu não me assusto mais com o diferente. Se você reparar, eu optei por duas escolhas sempre de duas cores.
E como você, né, no caso, fez a sua arte, a sua assinatura, o seu desenho, teve um único colega que também quis usar a cor vermelha, que também destoou de todo mundo. Todo o restante foi padrão. Então existem pessoas padrão e existem pessoas fora do padrão. E tudo bem, não concorda comigo? Tá. Meu querido, a gente vai ter que marcar um outro dia para continuar, para poder trocar outros assuntos, esperar você recarregar suas energias, né, pro vídeo não ficar tão longo, né? A gente tem um padrão de tempo aí, mas eu queria que ainda você, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse assim uma mensagem para o público, tanto os pais quanto para as crianças, quanto para os adultos, né, autistas. É contigo. Manda um abraço pro Guilherme primeiro. Beijo, amor. Se não, pô, você mandou beijo pra terapeuta, pra não sei quem, pra não sei quem. Não, beijo pro amor da minha vida. Aí. Agora sim. E a mensagem que eu quero deixar é que se tem uma coisa mais poderosa que existe é conhecimento. Então, se você sente que você pode ser autista, ou se você tem um filho autista, não só sobre o autismo, qualquer assunto, procure conhecer mais, porque o conhecimento é que vai te fazer te acalmar, o conhecimento é que vai fazer você se sentir poderoso e também te fazer mais humilde. Então, ir atrás de conhecimento. Amém. Meu querido, mais uma vez, muito obrigado. Desculpa se de alguma forma aí a gente excedeu e estendeu muito tempo, que eu sei que para você falar tanto, estar num ambiente diferente, uma pessoa que você não conhecia, né, presencialmente, fisicamente, a gente só conversou na rede social, é dificultoso para você. Te agradeço essa força que você tirou daí de dentro, mas me esclareceu muito. Como todos os outros convidados que eu tive até aqui, não importando idade, escolaridade, para mim o podcast está sendo, eu estou tendo aulas. Eu tive aulas aqui de concurso, de trânsito, de gestão, inclusive que para mim, sendo formado em administração, como também sou na área de informática, eu era muito matemático, muito exato, gestão. Para mim, gestão negra, gestão na questão da negritude, você até citou aqui também que, né, a figura do autista, a criança branca, né, a gente ainda tem isso ainda, né, na cultura brasileira. A gente tem lutado bastante com a questão também racial, essa discriminação que a gente sofre também com os autistas e outras crianças especiais. Isso para mim tem me evoluído como pessoa, como profissional, né? E acredito que tem ajudado bastante, esclarecendo as outras pessoas. Ainda é um tabu muito grande falar sobre certos assuntos. Eu, com o Anderson, para falar da questão negra, eu me senti tranquilo, porque é um amigo que é negro, mas que a gente sempre conversou com um assunto, sobre esses assuntos, principalmente muito profissional, de gestão, de empreendedorismo, e eu fiquei bem à vontade para trabalhar. Com você, eu ainda fiquei um pouco receoso, né? Eu me preparei também, normalmente eu não faço isso, como eu te fiz algumas perguntas antes, por questões até de não ter muita proximidade com você e de tentar fazer algo que não te machucasse tanto, que eu acredito que, igual você falou, você não deve estar muito confortável, você deve estar lutando bastante aí, mas a conversa foi muito boa, a conversa foi esclarecedora para mim e acredito para a grande maioria dos nossos internautas que vão estar acompanhando. Eu só tenho a agradecer. Brigadão. Continue dessa forma, lutando, né, do lado e para os autistas, como você fez lá, né, atuando lá, mesmo aqui fora, né. Eu vou deixar o podcast, o nosso canal aberto para que sempre que você precisar falar, quiser falar, achar que um assunto deve ser notado como, né, essa questão do banco, isso acho que a gente ainda precisava abordar um pouco mais para esclarecer um pouco mais as pessoas, mas o podcast está
e vai sempre ficar aberto para você, sempre que você se sentir bem, carregado e quiser vir aqui gastar um pouquinho da sua energia. Tá Pode bom? deixar, agora eu vou para casa, vou dormir mais 2 dias. É dessa forma mesmo, né? Né, voz da consciência? Vai cuidar bem do garoto. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Gabriel, brigadão. Você é um rapaz, assim, extraordinário. Eu fiquei feliz de me aproximar de você. Espero que, por mais que você não goste de muito contato físico, que a gente mantenha esse contato virtual aí, pra gente continuar trocando informações. Até como pai de autista, eu tenho outras perguntas que eu gostaria de fazer para você e não consegui tempo para poder fazer aqui, tá bom, querido? Obrigadão. Gente, vamos encerrando por aqui e, como sempre, eu falo sempre para frente e para o alto. Um abraço, até mais.